Se nós não temos um alvo ou um propósito, nós não temos um objetivo ou um sentido para a nossa vida. Nós precisamos saber onde estamos, o que estamos fazendo e para onde nós estamos olhando. O alvo, o objetivo é justamente para aquele lugar em que todas as nossas atenções estão voltadas. Nós precisamos de compreender que, se não olharmos para Jesus e não tivermos Jesus como nosso alvo, muitas coisas nos atrapalharão e serão como que obstáculos vigorosos contra nosso crescimento espiritual. Por isso, o ensinamento do Espírito Santo na carta aos Filipenses, do capítulo 3, no capítulo 3, versículo 12 a 16, é assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E, se, porventura, pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Portanto, a primeira coisa é ser conquistado por Jesus Cristo, ser convencido pelo Espírito Santo. E a segunda coisa que ele diz é que devemos esquecer das coisas que para trás ficam. Se olharmos para trás, nós tropeçamos. Podemos, segundo a nossa alma, gostar de trazer as coisas de ontem, as coisas do ano passado. Os acontecimentos passados se tornam a nossa vida. Quando isto acontece, nós carregamos algo morto, um fardo. Nós carregamos algo que não nos dará vida. A vida está à nossa frente, no nosso alvo, é Cristo. Por isto ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que diante de mim estão. O que está diante de você? Se o que está diante de você é o passado, então você não está vivendo nem o presente e nem pode ter uma expectativa futura, porque você revive algo que não pode mudar mais e em si mesmo está encerrado. Por isso é sabedoria de Deus esquecer as coisas que para trás ficam. É sabedoria de Deus avançar. Isso significa caminhar em Cristo, pois não devemos ficar parados, nem ter a mente paralisada. Nós devemos avançar para as que diante de mim estão. Ele diz que prossegue para o alvo. Portanto, você prossegue para o alvo, para Cristo. Tudo no universo é por causa de Cristo. Tudo é por causa de Jesus. Sem Jesus não há nenhum sentido, nem na criação, nem na humanidade. Cristo é o sentido da vida, porque ele é a vida. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, olhe para este alvo, prossiga, avance, não fique parado. Olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É assim que somos aperfeiçoados. Aquilo para o que olhamos, e olhar segundo o sentido espiritual significa pensar. Se você está pensando no passado, você está jogando seu tempo fora. Se você está ansioso e preocupado com o futuro, você está jogando seu tempo fora. A única maneira que temos de aproveitar o nosso tempo e avançar é prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o nosso alvo. É para ele que nós olhamos. Isso significa que é nele que nós pensamos. Ocupe o seu tempo pensando em Jesus. Tudo está em Cristo. Paz, amor, alegria,
vida, verdade, eternidade, princípio, meio, fim, o alfa, o ômega, tudo é Cristo. A água viva, a rocha eterna, o amém de Deus, a palavra de Deus, ele é o verdadeiro, o santo, o fiel. Portanto, convém pensar em Cristo. Ocupe seus pensamentos com Jesus. Medite nas suas palavras. Fale com Ele. Olhe somente para Ele. Quantas coisas religiosas os homens criam para distrair a carne. Não se distraia com o que os homens fazem, nem com o que você vê com seus olhos da carne. Olhe com olhos de fé. O justo vive de fé. Olhe para Jesus por meio da fé. Isto é, pense nele. Os olhos do seu coração serão iluminados e você perceberá quão glorioso objetivo há para nós. É chegarmos em Cristo. Por isso ele começou falando de perfeição. Chegarmos em Cristo é ganharmos a perfeição de Cristo. Vivermos por meio do seu Espírito e experimentar a sua vida, o seu reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ele diz que nós que já somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Isto é, se alguém já entrou em Cristo e permanece em Cristo, é perfeito e tem o sentimento de Cristo. Mas aqueles que ainda estão prosseguindo e olhando para o alvo, chegarão neste lugar. E se pensa de outra maneira, veja que muitos cristãos podem ter outros pensamentos, outras formas de ver, mas precisam ser esclarecidos por Jesus Cristo. Portanto, no final, tudo é Cristo. Cristo é a luz. Cristo é o significado e a própria vida. Por isso ele termina dizendo, andemos de acordo com o que já alcançamos. Portanto, cada um de nós podemos ver de uma maneira, pensar de uma maneira, mas o alvo tem que ser Jesus. O que deve estar à sua frente, o que deve ocupar a sua mente, sua imaginação, seu coração, deve ser Cristo. Faça de Jesus o seu alvo, faça de Jesus o seu objetivo. Ele, por fim, se tornará a sua própria vida. E você perceberá que quanta glória há na vida de Deus, quanto poder e quanta alegria há em ter a vida eterna. Jesus é o nosso refrigério. Jesus é o nosso pasto verdejante. Jesus é aquele que nos dá vida, mesmo quando passamos pelo vale da sombra da morte. É Ele o cajado que nos cura, que nos guia. É Ele a força e a vida para que estejamos nas moradas do Senhor. Se o Senhor for o nosso pastor, nada nos faltará. Se o Senhor for o nosso guia, nós chegaremos na casa do Pai. Amém.